Excepcionalmente, podem ocorrer fenômenos físicos paranormais na ausência do agente humano, mas tal fato nem sempre é do tipo poltergeist. É mais certo que se trate de uma assombração. No caso dos fenômenos relatados por Demarini, deve suspeitar-se de duas pessoas que poderiam ter funcionado como epicentro. O primeiro filho, Kildare, na ocasião com 8 anos apenas, e a própria Demarini. É pouco provável que Kildare, com tão pouca idade, atuasse como epicentro. Achamos mais verossímil que Demarini tenha sido agente dos fenômenos. Em um longo questionário que lhe propusemos, havia uma pergunta acerca das manifestações paranormais que ocorreram com ela. Pela resposta, ficamos sabendo que desde muitos anos Demarini testemunhou fenômenos dessa natureza, os quais têm ocorrido sempre em sua presença. É bem provável, portanto, que seja ela o epicentro das ocorrências registradas na ocasião em que Kildare era ainda um recém-nascido. Sem embargo das considerações anteriores, uma vez demonstrada a reencarnação do P. Jonathan como Kildare, os fenômenos paranormais teriam grande significância para a elaboração de uma hipótese explicativa do processo do renascimento. Vamos passar, agora à análise das primeiras recordações do paciente. Tabela das primeiras recordações do paciente. 1. A partir dos 2 anos começou a declarar que não era Kildare e sim Alexandre. Transcrevemos as palavras do relatório de Demarini ao Waterloo. A partir dos 2 anos, uma coisa, que no início não foi motivo de minha atenção, começou a acontecer. Kildare gritava, nervoso, que ele era o Alexandre. Ele não era Kildare. Eu não sou Kildare, boba. Eu sou Alexandre. Na realidade, nada disso tinha importância, pois seu nome era Kildare Alexandre. Que teria demais, se ele estava preferindo o segundo nome? De fato, para uma pessoa, como Demarini, que teve uma educação religiosa rigorosamente católica, dificilmente poderia despontar em sua mente a suposição de que seu filho fosse a reencarnação do P. Jonathan. Acrescente-se a esse fato a circunstância especial de menino possuir um nome duplo, Kildare Alexandre. Seria muito natural que, embora com 2 anos, ele mostrasse preferência pelo segundo nome, Alexandre. Esse alinhamento à ideia da possibilidade da reencarnação, por parte de Demarini, mostra-se mais nitidamente no episódio seguinte. 2. Algumas vezes, talvez irritado por não estar sendo compreendido, Kildare declarava, aos berros e enfurecido, que ele era o padre. Vamos, mais uma vez, transcrever as palavras da mãe do garoto. Outras vezes, gritava, eu não sou Kildare, boba. Eu sou o padre. Eu sou Alexandre. Ah! Você vai ser padre, dizíamos. Não. Eu não vou ser padre, não. Eu sou padre. Nada significava, para mim. Era apenas um ponto de vista do garoto. Estava eu mergulhado demais no indiferentismo perante a vida, na revolta, na frustração pelo fato de achar que eu, Marine Waterloo, merecia um lugar de destaque em algum setor cultural daquela cidade, ou até do estado. Os gritos e os berros de Kildare apenas demonstravam que ele era uma criança agitada e que até para com sua mãe era agressivo, pois quantas vezes disse-me palavrões, que ninguém em casa usava, só para explicar que ele era o padre. Naquela época, um tanto amadurecida e, provavelmente, algo desiludida, Demarini já não era mais uma católica de missas, comunhões e procissões, como se expressou ela própria em seu relatório quando focalizava o presente episódio da infância de Kildare. Entretanto, Demarini ainda não havia cogitado de qualquer outra seita ou filosofia religiosa, muito menos o espiritismo. Nesse particular, ela própria tinha a opinião comum acerca da doutrina kardecista, especialmente a dos católicos. O espiritismo é uma seita do diabo. É coisa de ignorantes e acaba por enlouquecer a pessoa que a ele se sujeita. E,
Em um trecho de seu relatório, Demarini foi incisiva. Jamais passaria pela minha cabeça que houvesse um sentido espiritualista, um sentido reencarnacionista nas palavras de meu filho Clodem Alexandre. Ele fazia questão de deixar claro, com suas crises de exaltação, que ele não ia ser padre, ele era o padre. Demarini informou-nos, pessoalmente, que sua concunhada 1100 e suas duas filhas Veída moravam, naquela época, na mesma cidade de Oliva. Elas presenciaram, várias vezes, os fatos atrás narrados, ou seja, os gritos que o Clodem dava, dizendo que era o padre, que não era o Clodem e que ele era o Alexandre. Porém, nem essas suas parentas tiveram a ideia de que Clodem estava falando acerca de sua identificação reencarnatória com um padre. Naquela época, no interior de Minas Gerais, o catolicismo era a religião predominante. Pouquíssimas pessoas sabiam sequer o que seria a reencarnação. Até hoje, tais ideias são tidas como coisas do espiritismo. Há uma crença generalizada de que aqueles que se envolvem com o espiritismo terminam por enlouquecer. O diabo seria o possuidor das almas dessas criaturas desavisadas, etc., etc. Essas ideias foram maciçamente disseminadas através de sermões de literatura pseudocientífica orientados pelo clero católico. Por conseguinte, não é para admirar-se que não só Demarini, como mesmo seus parentes, todos tradicionalmente católicos, deixassem de perceber, nos gritos e protestos de Clodem, a sua afirmação de que era o padre. Sim, o Pi. Jonathan, cujo pseudônimo, combinado em vida com Demarini, fora Alexandre. Ele, ainda criança, talvez não possuísse em seu novo cérebro o nome Jonathan, com o qual pudesse identificar o padre. Usou então o pseudônimo que, inclusive, fazia parte de seu atual prenome duplo, Clodem Alexandre. Entretanto, ele terminou por vencer a dificuldade de sua identificação, como iremos ver a seguir. 3. Por ocasião de um banho, Clodem conseguiu fazer sua mãe entender que ele era realmente a reencarnação do padre. Demarini havia pedido ao filho mais velho, Kildare, que fosse ao bar para comprar determinada coisa. Ela não se recorda do que era. O seguir, ela levou Clodem ao banho. O garoto estava, nessa ocasião, com 3 anos incompletos. Após retirá-lo da bacia, embrulhou-o com a toalha e levou-o ao quarto para vesti-lo. Vamos passar a palavra a Demarini. Enquanto seguia para o quarto, perguntei-lhe, onde a mamãe arranjou este amorzinho? Onde? Sempre tive o costume de brincar assim com as crianças. Elas sempre respondiam que as arrumei no hospital. Ela, que sempre foi mais brincalhona, respondia que foi na casa do conde. A resposta de Clodem, todavia, deixou-me no mundo da lua. De olhos arregalados, bem sério, o menino disse-me: sabe? Eu ia de motoca. Aí, veio um caminhão e bateu na minha motoca. Eu caí com a cabeça no chão e morri. Eu fui lá no fundo e, então, você arrumou outro eu. Apavorada com aquela resposta, perguntei-lhe, quando, meu filho, aconteceu uma coisa dessa? Quando eu era padre. A minha motoca foi no chão e eu fiquei lá no fundo, no buraco. E você arranjou outro eu, e o caminhão? O caminhão foi embora para longe. Deitei sobre a cama, seminui e fui ao outro quarto anotar o que ele dissera. Aquela resposta mexeria com o gelo de qualquer séptico. Era necessário que fosse anotada. Lembrei-me dos gritos de Clodem quando era chamado pelo primeiro nome. Lembrei-me de que ele sempre estava a dizer que era o padre. Lembrei-me, também, no dia 1º de junho de 1972, quando a rádio Inconfidência anunciara a morte do Pi. Jonathan, meu maior amigo. Acidente na Avenida Amazonina. Meu Deus, a minha cabeça estava a mil. Com esse episódio, Demarini teve, afinal, a revelação acerca da verdadeira origem daquelas reações de Clodem, quando o chamavam pelo primeiro prenome. Mas,
Assim mesmo, Demarini relutou em aceitar a evidência observada por ela própria. Aquilo era demais para uma pessoa nascida, criada e educada em um ambiente religioso que, na sua essência, ensinava justamente a negação daquilo que os fatos estavam revelando. Somente mais tarde, após consultar dirigentes espíritas ter lido livros sobre espiritismo, Demarini foi se acostumando com a ideia da reencarnação e admitindo-a como a melhor explicação para o comportamento de Kilden. 4. Reconheceu espontaneamente, em uma fotografia, lugares onde, como P. Jonathan, houvera se encontrado com Demarini, nos tempos do Colégio das Irmãs. Vejamos como Demarini relata esse episódio. Certa tarde, estava em um quarto com as crianças, preparando as malas para uma viagem que faríamos. Ao tirar vários papéis de dentro de uma grande mala, caiu um postal em preto e branco, que, de tão escondido, já havia me esquecido dele. Kildare e Kilden pegaram a foto. Kilden então disse, assentando-se no chão, olha. Aqui eu ficava e aqui embaixo ficava a mamãe. A foto era do bairro dos Coqueirais, em NP, onde estudei e fiquei conhecendo P. Jonathan, em 1968. 5. Recordava-se de que jogava bola com os meninos, quando era padre, mostrando impaciência quando a mãe dava a impressão de ignorar este particular. Na ocasião em que a referida fotografia foi apanhada por Kildare e seu irmão Kilden, este último parece ter se recordado de mais outros detalhes de sua última encarnação. Demarini, curiosa, observava-lhe o comportamento. Em um dado momento, Kilden colocou o dedinho sobre a imagem do Colégio dos Padres e, em seguida, sobre a do Colégio das Irmãs, onde Demarini foi aluna interna. Provavelmente aquelas figuras deviam estar despertando, por associação de ideias, alguma recordação em Kilden. Demarini, que observava atentamente, procurou fazer um teste naquele momento e, curiosa, perguntou-lhe o que ele fazia naquele casarão, referindo-se ao Colégio dos Padres onde ficavam os alunos do sexo masculino. Kilden respondeu imediatamente. Eu jogava bola com muitos meninos. Boba. Você está cansada de saber. Demarini resolveu confirmar se realmente ele estava tendo uma recordação de sua legada vida anterior e voltou a insistir. Quando você jogava bola com os meninos? Perguntou-lhe. Quando eu era padre, uai. Respondeu Kilden, gritando impaciente. Parece evidente que a referida fotografia devia ter provocado alguma reação em Kilden. Se admitirmos, ainda que por hipótese de trabalho, ser ele a reencarnação do P. Jonathan. Vejamos como Demarini descreveu a cena da contemplação da foto pelo seu filho. Kildare, o filho mais velho, olhou-me, rindo, sem saber o motivo da minha cara de espanto. Kilden Alexandre, ajoelhado e assentado sobre os calcanhares, de cabeça baixa, continuava contemplando o postal, como se nós não mais estivéssemos por perto. De vez em quando, o menino se isolava em meditação, com a chupeta na boca e a ponta do travesseiro no nariz. Apesar de elevado e muito vivo, ele tinha momentos assim. Peguei a foto, lendo, surpresa, o que estava escrito atrás, com a caligrafia do P. Jonathan. Marine. Quantas recordações traz essa foto? Recordações que ficarão eternamente indeléveis para você e para Alexandre. A dor pela saudade do P. Jonathan confundia-se com aquele pesadelo provocado por um garotinho tão pequenino, que dizia com tanta certeza ser ele o Alexandre, o padre. O bairro dos Coqueirais foi realmente o palco de um grande ato da misteriosa peça da minha vida. Um dia, se a história de Alexandre vier a público, certamente, a foto desse bairro ocupará um bom espaço. 6. Chorou ao ouvir a música cantada pelo cantor Paulo Sérgio, Última Canção. Essa música deve ter se gravado intensamente na memória do P. Jonathan. Era a canção popular mais ouvida,
pelos dois, na época em que ele e Marina estavam no auge de sua paixão. Vamos transcrever um trecho do relatório de Demarini. 25 de agosto de 1968, fomos ao Colégio dos Padres. Vi Alexandre até a hora em que o ônibus saiu. Ele deu um adeus discreto e sorriu. Aquele 25 de agosto marcou-me profundamente. Após uns minutos de conversa com Pi, Jonathan em sua sala, cujo fundo musical era a última canção, ele saiu para passar vários dias em BH, em retiro espiritual. Demarini relatou como se sentiu, naquela tarde fria e chuvosa, após a partida do ônibus levando o Pi. Jonathan. Ele certamente devia estar sentindo a mesma emoção, ao despedir-se de Marina em sua sala, ouvindo, como fundo musical, última canção. Esses momentos costumam calar profundamente na alma dos apaixonados e tornar-se indelevelmente gravados na memória daqueles que os experimentam. A música associa-se aos instantes vividos sob tais emoções. Voltemos, agora, ao episódio ocorrido mais tarde com Kilden ainda criança. Transcrevamos as palavras de Demarini. Em outra ocasião, Marcinho comprou, para nós, um disco do cantor Paulo Sérgio. Ao ouvirmos a primeira música, última canção, notei que Kilden, debruçado sob o bracinho, chorava no sofá. Que foi? Por que você está chorando? Fico triste por causa da música. Respondeu-me. Por que ficar triste, se você nem conhece a música? Conheço, sim. Eu sou o Alexandre, gritou. Como pode ver-se, uma música consegue evocar uma emoção e até mesmo a recordação de fatos ocorridos em uma existência passada. Depende da intensidade de emoção associada àquela música, como foi o caso de Kilden aqui relatado. Estes 6 itens da tabela de recordações de Kilden Alexandre foram extraídos do relatório de Demarini Waterloo, a nós fornecido por ela. Depois de nossa visita à família de Kilden, tivemos a satisfação de conhecer pessoalmente Demarini, bem como seu esposo e filhos. É uma família encantadora. Conversamos longamente com Kilden. É um garoto muito vivo e inteligente. Praticamente a sua memória reencarnatória já se extinguiu. Começou a decrescer a partir dos 6 anos. Este fenômeno é normal nos casos dessa categoria. Entretanto, costumam restar alguns hábitos, gostos, vícios de comportamento e de caráter que eram notoriamente típicos da personalidade anterior. Da mesma forma, podem surgir esporadicamente clarões de recordação espontânea, que ocorrem em algumas ocasiões, quando algum fato ou situação propiciam associações capazes de trazer à tona do consciente a memória de certos eventos marcantes. Durante nossa visita, entregamos a Demarini um questionário para ser respondido por escrito. Fizemos longa entrevista pessoal com ela, que era a pessoa mais bem informada a respeito de Kilden Alexandre. A partir dessa visita, passamos a corresponder-nos por carta. Combinamos que Demarini nos informaria, por escrito, todos os fatos relevantes observados por ela a respeito do comportamento de seu filho, bem como aqueles episódios que ela viesse a recordar e que não haviam sido lembrados em seu relatório. Fomos bem-sucedidos no nosso relacionamento epistolar com Demarini. Ela tem nos atendido pontualmente com grande eficiência e boa vontade. Daqui por diante iremos, portanto, transcrever os detalhes relevantes concernentes ao caso de Kilden Alexandre, inclusive os eventuais surtos de recordações espontâneas que o paciente uma vez ou outra tem manifestado até agora. Outros detalhes relevantes de comportamento e lembranças do paciente. 1. Uma das diversões preferidas pelo Pi. Jonathan era o futebol. Kilden manifesta a mesma preferência. O Pi. Jonathan era fortemente interessado no esporte do futebol. Segundo informação de Demarini, ele chegou a formar 22 times de futebol de meninos e estava constantemente entre eles, jogando bola com os garotos.
Cluden tem idêntica mania. É fanático por futebol e seu folguedo principal é jogar bola com a meninada. O pai de Cluden, Sr. Marcinho, diz sempre que ele é bom de bola. 2. Outra característica do Pi. Jonathan era relacionar-se facilmente com as pessoas. Cluden possui o mesmo dom de fazer camaradagem com as demais pessoas. Demarine enfatiza bastante esta semelhança de caráter do padre de seu filho. Pi. Jonathan fazia amizade com todos, negros, brancos, pobres, ricos, homens, mulheres e crianças. Meu filho é assim também. Facilmente se enturma, começa a brincar e, todas as vezes que saímos à rua, sempre há uma pessoa que o cumprimenta. 3. Quando Cluden era ainda bem novo, costumava dizer, quando eu era grande. Demarine assinalou esse fato, em sua carta do dia 27 de dezembro de 1990, após ler sua obra, Reencarnação no Brasil, ocorreu-me a lembrança que meu filho Cluden Alexandre, sendo pequeno ainda, dizia, quando eu era grande. Eu tentava explicar-lhe que ele antes era menor ainda, que ele não tinha sido grande. Eu pensava que ele estava confundindo tudo, que ele não tinha noção de grande e de pequeno. As recordações reencarnatórias na criança iniciam-se, ao que parece, aproximadamente na época em que ela aprende a falar, fazer locutória. Tais lembranças atingem a máxima intensidade, em torno dos 4 anos. Depois prosseguem decrescendo até os 6 ou 7 anos, época em que geralmente desaparecem por completo. Entretanto, há, excepcionalmente, pessoas que conservam indeléveis várias dessas recordações. Outras manifestam, sobretudo, uma boa parte dos comportamentos e gostos que a personalidade possuía na vida anterior. Possivelmente, ainda criança, e no início da fase locutória, Cluden tentasse explicar à mãe que ele fora uma pessoa adulta. Mais tarde, quando seu vocabulário se ampliou, ele passou a protestar quando chamavam pelo primeiro prenome Cluden, dizendo que era o Alexandre. Ver os itens 1 e 2, da tabela de recordações. Finalmente, com maior cabedal linguístico, pôde revelar a sua verdadeira identidade. Item 3. 4. O Pi. Jonathan tinha o hábito de brincar rimando as palavras. Cluden manifesta o mesmo comportamento. Esse era um dos costumes mais notados nas conversas informais do Pi. Jonathan, como assinalou Demarine em sua carta do dia 27 de dezembro de 1990. Hoje, meu filho não se lembra de mais nada, porém ele tem um comportamento bem semelhante ao do Pi. Jonathan, que gostava muito de rimar palavras. Ele dizia, por exemplo, Declara que gosta de geleia, Maria, toma leite na bacia. E várias outras frases assim. Cluden não diz as mesmas que o padre dizia, mas, de vez em quando, ele, com a maior facilidade, encontra uma rima palavra que está sendo empregada no momento. Quando voltamos da escola, conversamos bastante pelo caminho e, nesses momentos em que ele está muito à vontade comigo, ocorrem várias rimas. 5. Ao mesmo tempo em que Pi e Jonathan facilmente criavam um enorme círculo de relacionamento e amizade, ele também suscitava antipatias e até inimizades devido ao seu hábito de pregar peças e fazer brincadeiras, algumas de mau gosto. Ele era excessivamente extrovertido. Cluden manifesta idêntico procedimento, o que resulta algumas vezes em atritos com amigos e com as irmãs dele. Demarine queixa-se desse hábito inveterado de seu filho. Cluden faz amizade facilmente. É muito comunicativo, contudo, ele desperta também grande antipatia em alguns colegas. Entre as irmãs, suas brincadeiras geram brigas. Ele começa brincando, as meninas não toleram suas brincadeiras e acabam todas brigando. Pi. Jonathan era antipatizado pelas suas brincadeiras entre minhas colegas do internato. Carta do dia 27 de dezembro de 1990.
O pai de Kilden trabalha como representante de uma firma comercial. Devido à sua profissão, o Sr. Marcinho viaja bastante. Certa ocasião, achando-se na cidade natal do Pi, Jonathan ficou conhecendo o Sr. ZC, velho amigo da família desse sacerdote. O Sr. ZC conhecia o Pi, Jonathan desde a infância deste. Esse senhor, comentando a respeito da então jovem Jonathan, disse que fora ele, o Sr. ZC, quem conduzir o garoto, já grandinho, ao seminário em NP, onde o futuro padre iniciou os seus estudos. O Sr. Zessé disse que Jonathan era um menino muito inteligente, mas levava a vida numa eterna brincadeira. Era só brincadeira. Sua principal lembrança do jovem eram as suas brincadeiras. Carta de 5 de julho de 1991. Demarini, comentando tal fato nessa mesma carta, assim se expressa. Não sei se tem alguma importância, mas já ando desanimada com as brincadeiras do meu filho. Além de ter dificuldade na retenção da aprendizagem, ele leva tudo na brincadeira. Explico, ele não tem problemas de disciplina, nem na escola nem aqui na paróquia, onde faz parte dos meninos de Dom Bosco. Todos gostam muito dele, dizem que ele não dá trabalho, que procede muito bem e é muito educadinho. É prestativo e atencioso. Suas brincadeiras começam bem e acabam irritando as suas irmãs, que acabam brigando. Após a briga, ele recomeça outra brincadeira com outra e, assim vai. Lembro-me bem que, no internato, em NP, Pi, Jonathan, às vezes, fazia brincadeiras de mau gosto, chegando a irritar algumas internas. 6. Kilden tem grande apego a São João Bosco. O Pi, Jonathan também venerava esse santo. Na mesma carta de 5 de julho de 1991, Demarini comentou este fato. Kilden gosta muito de Dom Bosco. Gosta de receber postais com a figura de São João Bosco. Há poucos dias chegou da reunião, muito alegre, mostrando um grande São João Bosco que ganhou e guardou com muito cuidado, para fazer um quadro. Meu filho mais velho teve mais contato com os salesianos, porque estudou com as irmãs, frequentou a paróquia durante muito tempo, de nós nos mudarmos para este bairro e ele não se apegou a nada, conforme Kilden. Pi, Jonathan, que era salesiano, fazia muitas referências a São João Bosco, em suas pregações. Kilden mostra grande apego à paróquia dos padres salesianos e, principalmente, a um padre chamado G. Como nota de esclarecimento ao leitor, lembramos que a congregação salesiana foi fundada por Dom Bosco, São João, em Turim, Itália, em 26 de janeiro de 1854, sob a invocação de São Francisco de Sales. Daí a designação Congregação Salesiana dada a essa corporação religiosa. Esse apego à lembrança de Dom Bosco, por parte de Kilden, sem ter sido induzido por outras pessoas e sem uma aparente razão de outra natureza, sugere que ele mantém a devoção da personalidade anterior sob a forma de um impulso inconsciente. Pode ser uma espécie de herança reencarnatória de dons, qualidades, tendências etc., de natureza psicológica, adquiridos pela personalidade anterior, e que passou para a personalidade seguinte. Em linguagem técnica budista isso tem o nome de Sankara. O significado mais correto deste vocábulo é as disposições ou tendências do mecanismo corporal ou mental, as quais propiciam a produção de um resultado. Odenberg, 1921. pp.242243, Andrade, 1984, páginas 203 a 204. Os Sankaras contribuem bastante para a instituição do karma das pessoas. No caso de Kilden, vê-se imediatamente a influência de um Sankara ligado à sua natureza religiosa. Em uma carta, Demarini Waterloo conta o seguinte episódio. Kilden Alexandre está sempre dizendo que irá para a aeronáutica.
Como em janeiro nós nos mudamos para bairro pertencente à paróquia de São João Bosco, dos Salesianos, Kilden logo pediu ao meu filho mais velho que fizesse sua inscrição, na igreja, para ser coroinha. Os coroinhas salesianos recebem o nome de meninos de Dom Bosco. Eles jogam bola, brincam e aprendem a ajudar a missa. Hoje foi a primeira vez que Kilden participou na igreja de Dom Bosco, como coroinha. Fui à missa, para vê-lo. Quando estávamos de volta para casa, ele disse: "Sabe, mamãe, às vezes acho que não vou ser da aeronáutica. Entendo perfeitamente que apenas serve para estudo o que já aconteceu, e que não podemos analisar uma coisa que está por acontecer. Sinto, todavia, como mãe e sabedora do assunto, que minha responsabilidade é muito grande." Eu lhe disse: "Sei que você irá para a aeronáutica. Mas, se você fosse padre, o que você gostaria de fazer?" "Ajudar muito as pessoas", respondeu-me. Carta do dia 22 de abril de 1991. 7. Em certos momentos Kilden, apesar de haver olvidado sua anterior existência, mostra ter alguma convicção de que nasceu de novo. Kilden frequenta as aulas de catecismo, como para a formação dos jovens católicos, especialmente no caso dos coroinhas. Na mesma carta de 22 de abril de 1991, Demarini comenta o seguinte: "Há poucos dias atrás, durante o catecismo da paróquia, ele travou uma discussão com a catequista, afirmando-lhe que as pessoas nascem de novo, que nasceu de novo." 8. Aos 10 anos de idade, quando interpelado, a queima-roupa, acerca de duas pessoas conhecidas do Pi. Jonathan, Kilden respondeu corretamente a respeito das mesmas. Em sua carta de 3 de setembro de 1991, Demarini conta o seguinte episódio. Em 1990, perguntei-lhe, a queima-roupa, se o nome de Olinda trazia-lhe alguma lembrança. Fiquei muito surpresa com a resposta. Ela era daquele tempo de NP. Acho que ela era empregada nas casas. Nós não tínhamos comentado jamais perto dele sobre os familiares de Pi. Jonathan. Em outra ocasião, há pouco tempo, perguntei-lhe, Kilden, quem era Pi? Ele respondeu-me, era um padre muito velhinho. De fato, Pi. Ele era diretor do seminário, quando Pi. Jonathan foi para lá. E, em 1968, Pi. Ele já estava velhinho, com problemas auditivos, etc. Estes são exemplos de surtos de lembranças que costumam ocorrer mesmo após o desaparecimento das principais recordações reencarnatórias apresentadas pelas crianças. No decurso desta análise, iremos ver mais outras manifestações de recordações ocasionais desse tipo. 9. Espontaneamente, Kilden Alexandre revelou o desejo de estudar em colégio interno de padres. Em sua carta de 18 de novembro de 1991, Demarini comentou o seguinte: Kilden Alexandre quer ir para um internato, no próximo ano. Insistiu tanto no assunto, que mandamos verificar se ainda existe um, em Cachoeira do Campo, dos padres salesianos. Somente havia um de resto e era lá. Ontem à noite, fiquei sabendo que existe um internato em Cachoeira do Campo. Mas não sabemos ainda se ele será aceito, pois vai repetir a terceira série no próximo ano. Todas as pessoas que convivem conosco estão admiradas dessa ideia de Kilden querer ir para o internato, inclusive o vigário, aqui, que é amigo dele. Geralmente os meninos e meninas de hoje não suportam a ideia de uma vida de internos ir longe de casa. Mais adiante, Demarini acrescentou: Kilden deseja insistentemente uma vida em um internato de padres. Ele quer de padres, sendo que ninguém o incentivou a tomar tal atitude. 10. Revelou aversão, natural e sem motivo, pelo nome de uma coleguinha de escola muito sua amiga e, segundo ele, muito boazinha. Essa interessante e paradoxal atitude de Kilden foi nos comunicada pela Demarini,
Em sua carta de 6 de fevereiro de 1992. Eis o teor da informação. Há pouco tempo atrás, Claudem e eu íamos pela avenida e, à nossa frente, ia uma colega dele acompanhada da mãe. Ele disse, sabe, mamãe, aquela menina é tão boazinha. Ela é minha colega. Ela é boazinha, mas eu não gosto do nome dela. E qual é o nome dela? Perguntei. Yara, disse ele. Eu acho horroroso este nome, Yara. Que nome feio. E ficou repetindo o nome dizendo que não gosta e que é um nome feio. Não dei importância. Até comentei com ele, dizendo que é um nome indígena bonito. 2 dias depois, de repente, lembrei-me da interna da escola normal que mais zombava do Pi. Jonathan. Ela era sobrinha da diretora, sobrinha da irmã Ita, era irmã de minha amiga Goreti, seu nome, Yara. Ela era muito levada e imprudente. Certa vez, Pi. Jonathan perguntou-me, por que a Yara me detesta? Eu não sabia o motivo e ele disse, ela não tem nada dentro daquela cachola dela. Ele usava muito a palavra cachola e o Claudem também usa muito essa palavra, embora nós não tenhamos o costume de usá-la. Esse episódio revela um fato muito observado em casos de reencarnação, as manifestações de fobia. As fobias podem ocorrer em relação a objetos, cores, alimentos, cenas, animais, palavras, etc. Inclusive nomes, como é o caso do episódio aqui relatado por Demarine. 11. Reconheceu uma fruta chamada Eugênia, gênero de plantas da família das mirtáceas, ao qual pertence a pinga, Aurélio. Esta fruta era abundante nas cidades em que vivera o Pi. Jonathan, R.S., N.P. e A.C. Todavia não existia nas cidades em que Claudem e seus irmãos nasceram e foram criados. Portanto, nem ele nem seu irmão e suas irmãs jamais haviam comido ou visto tal fruta. A Eugênia era totalmente desconhecida por eles. Essa passagem foi-nos relatada na mesma carta do dia 10 de fevereiro de 1992. Ela. Outro acontecimento interessante foi agora no dia 30 de janeiro de 1992. Vou narrar, conforme minhas anotações. Quinta-feira, 30 de janeiro de 1992, Marcinho chegou de RS às 23 horas. Nós estávamos acordados e as crianças acercaram-se dele. Em seguida, Marcinho entregou-me um pequeno embrulho, dizendo: "O que é isto?" Abri e, surpresa, e emocionada, quase gritei: "Eugênias, meu Deus!" Marcinho ganhara 2 enormes Eugênias em RS e as trouxera para que as crianças conhecessem. Ninguém por aqui, nem Olive nem SN conhece tais frutas. Elas são próprias da região de NP, RSAC, etc. Onde o clima é mais quente. Eu já as conhecia e, às vezes, tenho saudades do enorme pé de Eugênias do pátio de SJ de minha escola normal. Elas amanheciam orvalhadas no chão. No dia seguinte, logo cedo, Claudem e Alexandre disse-me, há muito tempo já, eu lembro de ter comido aquela fruta. Não, vocês nunca comeram Eugênias. Só eu. Por aqui não há Eugênias. Ele disse, eu já comi sim. Tenho certeza que há muitos anos o papai trouxe. Há muitos anos, o seu pai não viajava, não conhecia Eugênias e não trouxe nada. Então não sei. Mas, eu já comi e tem muito tempo. Em seguida, Demarine acrescentou a seguinte nota: Claudem não sabe que as cidades para onde o pai viaja têm ligação com seu passado. As frutas chamadas Eugênias ninguém as conhece por aqui, nem Marcinho as conhecia. Ele, Claudem, não está por dentro dos assuntos sobre a cidade de AC, sobre o pessoal do Pi. Jonathan, que meu marido visitou. Preferi não comentar, a fim de não atrapalhar a espontaneidade de alguma revelação. É interessante observar que Claudem, embora tenha aparentemente olvidado as suas experiências reencarnatórias, ainda as mantém registradas em estado latente.
Basta um fato marcante para despertar, por associação de ideias, aquela recordação melhor relacionada com o episódio. Este é um caso típico do fenômeno chamado déjà vu. 12. Em fins de abril de 1992, quando se encontrava fazendo suas tarefas na sala de aula, uma ambulância passou pela rua, com a sirene em ação. Ao ouvir o som da sirene, Kildare foi tomado por intensa emoção, uma espécie de pânico. Este episódio foi narrado por DeMarine, na carta de 7 de maio de 1992. Eis o teor do relato. Há 1 mês e meio, mais ou menos, Kildare estava na sala de aula, em silêncio, fazendo atividades e passou uma ambulância com seu silvo triste e agudo, em alta velocidade. Kildare colocou a mão no peito, ficou pálido e disse: "Que tristeza! Eu fico até tremendo." Alguns alunos disseram: "Que é isso, Kildare?" E a ambulância do hospital? Estavam saindo para o recreio e ele não queria ir, porque estava com dor de cabeça. Disse que ficou assustado. À noite, em casa, é que fui pensar no ocorrido. Resolvi, então, escrever uma cartinha ao cunhado do Pi. Jonathan, procurando saber como teria sido o socorro prestado ao padre, no momento do acidente. Atualmente a atenção de inúmeros investigadores está sendo dirigida para as chamadas experiências de quase morte. É que tais estudos tornaram-se possíveis graças ao grande número de pessoas que estiveram clinicamente mortas durante algum tempo e que puderam ser reanimadas mediante técnicas recentes de ressuscitamento. George W. Gallup e William Proctor fizeram um levantamento, nos Estados Unidos, em 1981, e constataram que, só naquele país, cerca de 8 milhões de pessoas já haviam passado por uma EQM. Os livros tratando dessa questão estão sendo lançados em crescente número. O pioneiro da EQM neste fim do século XX é Dr. Raymond Moody Jr., cujo livro Life After Life, Vida Depois da Vida, tornou-se um best-seller internacional. Entre as inúmeras descobertas feitas pelos investigadores da EQM, e que têm causado espanto, é o fato de alguns pacientes em estado de quase morte manterem-se inteiramente lúcidos e sentirem-se fora do corpo. Nesta situação, eles passam a avistar as cenas e objetos ao seu redor. Conseguem ver e ouvir os ruídos e as conversas das pessoas próximas e, inclusive, a distâncias consideráveis. Normalmente veem o próprio corpo estendido no leito ou na mesa cirúrgica, autoscopia. Há muitos relatos de indivíduos vitimados por desastre que se sentem fora do corpo e alguns que chegam mesmo a acompanhar a ambulância em seu trajeto até o hospital. É provável que, antes de morrer definitivamente, o Pi. Jonathan tenha passado por algumas fases da EQM, assistindo à remoção de seu corpo na ambulância, quando era conduzido para o pronto-socorro. Sabe-se que ele chegara em estado de coma ao pronto-socorro, vindo a falecer somente no dia seguinte. Provavelmente, a cena da sua remoção e o ruído da sereia da ambulância tê-lo-iam impressionado fortemente. Na hipótese de achar-se fora do corpo como se dá frequentemente nas EQMs, ele teria assistido aquelas cenas e gravado fortemente em sua memória tais ocorrências. O episódio do desastre ficou associado ao silvo estridente da sirene e ressurgiu em forma de emoção e sensação de pânico na sala de aula, conforme foi relatado. Vamos ter uma confirmação desta nossa hipótese, no relato da carta de DeMarine, escrita dia 8 de julho de 1993. Veritem 19. 13. Kildare detesta usar o cabelo com o penteado formando costeletas. O padre Jonathan também não apreciava o corte de cabelo com costeletas. Tem comportamentos idênticos ao do padre Jonathan. Na carta de 15 de julho de 1992, DeMarine relatou um episódio ligado a esse fato. Eis o teor dessa informação. Tenho observado o seguinte: ele, Kildare, não se lembra mais das coisas que dizia quando pequenino.
Não tem recordações, conforme tinha, de quando era padre, mas, às vezes, tem comportamentos tão idênticos aos do padre Jonathan, que tenho vontade de chorar. Exemplos. Várias vezes, ao pentear-lhe o cabelo, puxei com a escova as costeletas. Todas as vezes, ele ficou irritado, dizendo que não gosta de costeletas e penteava de outro modo. Tentei mostrar-lhe que fica mais bonito, etc. Ele não aceita. Certa vez no internato, padre Jonathan entregou-me, para eu ver, uma foto sua, 12x9, mais ou menos, muito bonita. Ele estava de terno cinza, sorridente e simpático. Algumas horas depois, esperei por ele, à entrada da capela, para devolver-lhe a foto. Gostou? Perguntou ele. Está muito bonito, pena que o senhor não usa costeletas, eu disse. Não gosto de usar costeletas, não me acostumei, respondeu-me. Kilden disse-me um dia, quando voltávamos da escola, que tem muita vontade de viver em BH, cidade onde padre Jonathan faleceu, mas lá é uma cidade perigosa por causa do trânsito. Ele continua cada vez mais brincalhão. Uma brincadeira irritante, conforme era do padre Jonathan. Está porém mais responsável e mais maduro. Continua rimando palavras, cada vez mais. Vemos, por esses relatos, que há evidências de que o nosso comportamento e, por consequência, o nosso karma parecem sofrer o forte influência do nosso passado reencarnatório. E possível que cada personalidade se componha de um misto da herança genética mais os sankaras, ou seja, as tendências, qualidades e defeitos adquiridos em vidas anteriores. Fatalmente, as nossas qualidades e defeitos sofrerão influência do meio e das pessoas com as quais convivemos. Desse intercâmbio de ações e reações surge o nosso chamado karma. O resultado final será a modificação que iremos sofrer para o futuro, em forma de experiência e progresso, ou estagnação e até mesmo retrocesso moral de uma existência. Nas encarnações subsequentes iremos continuar o processo de aperfeiçoamento que a vida nos oferece a cada existência, até um dia conquistarmos a libertação da necessidade de renascer e voltar ao samsara, isto é, ao círculo vicioso das encarnações sucessivas. 14. Segundo a observação de Demarine, Kilden, à medida que amadurece, está se tornando mais semelhante ao Pi. Jonathan. Esta observação foi feita por Demarine em sua carta do dia 17 de outubro de 1992. Vejamos o trecho em que ela se refere a essa curiosa manifestação de caráter. Acho interessante o fato de Kilden, à medida que amadurece, estar se tornando mais semelhante ao Pi. Jonathan. Ele, às vezes, raciocina e argumenta como se fosse uma pessoa muito madura, embora esteja fraco ainda para guardar as matérias estudadas na escola. Ele está no catecismo, fazendo a preparação para a primeira comunhão. Devido aos horários, quartas e sábados, às 7h30 da manhã, tentei uma outra catequista que dá-se o catecismo somente no final de semana, ou mesmo à tarde, depois que ele viesse da aula. Consegui. Mas ele não aceitou, dizendo: eu não quero sair do instituto, colégio das irmãs, nem do catecismo da irmã Alda. As moças não sabem dar catecismo. Elas nem sabem explicar direito e vivem falhando. Certa manhã, não gostei da demora deles. Karine foi depois para a sala da irmã Alda, também, pois Kilden pediu para passá-la para a irmã, porque só ela sabe ensinar. Fui, então, atrás dos dois, no instituto. Quando lá cheguei, a irmã veio ao meu encontro dizendo: o seu menino é um encanto, é muito responsável e sempre responde a todas as perguntas que faço. Ele faz comentários sobre o assunto e está sempre atento. Conforme Demarine comentou em sua carta, Kilden leva muito a sério a questão religiosa, especialmente quanto à parte do comportamento das pessoas que,
Segundo o ponto de vista dele, deveria ser mais concordante com os ensinos da doutrina. Concomitantemente, ele tem aumentado muito o hábito do P. Jonathan, de rimar palavras. Mais que nunca, agora, tenho rimado com muita frequência as palavras. Sai com naturalidade. Ele não sabe que P. Jonathan tinha esse hábito, diz Demarine. 15. Em uma conversa informal, ao externar sua opinião a respeito da pior forma de morte, que o Den declarou era de um atropelamento quando se está andando de bicicleta ou moto. Este episódio foi relatado na mesma carta do 17 de outubro de 1992. Ontem estávamos comentando sobre a morte do Ulisses Guimarães, sobre os vários tipos de morte. Cassia disse que ela tem medo somente de ser sepultada com vida e ter de morrer sufocada debaixo da terra. Kilden, em pé no meio da sala, disse: "Que é isso, minha filha? A pior morte que tem é você morrer de acidente." E fez um gesto com as mãos como se manejasse uma bicicleta, ou moto. Abriu bem os olhos. E continuou: "A gente vai. E depois bate. E, bum! Lá no chão." Falou com muita naturalidade. A Cassia foi saindo e disse-me ao ouvido: "Sei que você está pensando o mesmo que eu." E todos fomos saindo, sem comentários. Este acontecimento foi ontem, 13 de outubro, por volta das 18h30. Esse episódio ilustra bem acerca do funcionamento da ação do inconsciente sobre nossos atos. As informações armazenadas nos arquivos mentais do espírito e referentes a experiências de vidas anteriores podem, em dado momento, imergir no consciente. Para isso acontecer, basta que uma ideia ou um fato fortemente associado a elas seja de certa forma invocado ou provocado. Uma conversa ou uma situação idêntica costuma suscitar tais fenômenos de recordação por associação. O que se passou com Kilden naquela ocasião serve como evidência de apoio à tese reencarnatória. Como ele não sofreu, na presente existência, nenhuma situação semelhante a esse tipo de acidente com uma bicicleta ou moto, a sua atitude parece explicável pela tese da reencarnação. O acidente ocorrido com a personalidade anterior, P. Jonathan, ficou fortemente gravado no inconsciente espiritual da personalidade atual, Kilden. Durante a conversa, a memória dos momentos de forte emoção que precederam o acidente veio à tona do consciente sob a forma de expressão manifestada pelo garoto. 16. Ao ver, ocasionalmente, uma fotografia da região onde se situavam a escola normal e o internato, Kilden indicou corretamente o atalho que o P. Jonathan costumava fazer, visando encurtar o caminho, para ir de um estabelecimento ao outro. Demarine relatou, na carta do dia 5 de janeiro de 1993, o seguinte fato. Quando recebemos as cópias das fotos comentando com a Cassia sobre a escola normal e o internato, mostrei-lhe que passávamos perto do jardim, da Praça dos Coqueirais, para irmos ao colégio masculino. Sem perceber a presença do Kilden, mostrei-lhe com o dedo, por onde passávamos. Então ele disse, apontando com o dedo, o meio dos canteiros do jardim: "Eu prefiro passar por aqui." E o P. Jonathan passava era mesmo entre os canteiros, atalhando pelo meio do jardim. Sem comentários. 17. Espontaneamente, sem ter sido induzido a isso, que demonstra intenso desejo de tornar-se aluno interno do Colégio dos Padres Salesianos. Na mesma carta do dia 5 de janeiro de 1993, Marine diz o seguinte: o seu maior sonho é concluir a 4ª série para estudar em CP, como aluno interno dos Padres Salesianos. Ninguém colocou isto na cabeça dele. Há muito tempo, ele fala em internato e, como só existe por aqui o de CP, ele quer vencer, para lá chegar, no próximo ano. Mas, eu tenho tanta pena dele, pois é muito fraquinho no português e esquece facilmente tudo que estuda. É interessante observar que,
Ao mesmo tempo em que a personalidade anterior induz, na presente, seus gostos e suas tendências, ela esbarra com as limitações físicas e intelectuais, ou melhor cerebrais, do seu atual equipamento fisiológico. Demarini refere-se constantemente às dificuldades, para o aprendizado das matérias escolares, manifestadas por Kyoden. Isso mostra que, a par de um determinado nível evolutivo do espírito reencarnado, é necessária uma correspondente qualidade do organismo de que ele dispõe para externar plenamente as suas aptidões. Deve haver muitos gênios por aí aprisionados em corpos inadequados à sua manifestação. Por outro lado, parece haver muitos organismos perfeitos dotados de ótimos cérebros e utilizados por espíritos de baixo nível evolutivo. Estes quase sempre se tornam os gênios malévolos da humanidade, que causam as tremendas tragédias da história. No caso de Kyoden, é possível que o acidente que resultou na morte do P. Jonathan por fratura do crânio tenha tido alguma influência na sua estrutura cerebral. O tempo de intermissão, período de permanência entre uma encarnação e a seguinte, talvez tenha sido insuficiente para uma total recuperação do MOB. Mas são apenas suposições da nossa parte. Além disso, a ação reparadora do perispírito, exercida pelo corpo mental, prossegue mesmo depois da encarnação do espírito. Daí a possibilidade das deficiências congênitas serem superadas graças aos recursos do próprio espírito. Xavier e Vieira, 1959, capítulo I. 18. Mencionou o tipo de atuação de um dos componentes do grupo GDV que atuava na paróquia do Pet na cidade de BH, no tempo do P. Jonathan. Essa informação encontra-se na carta de Demarini, do dia 19 de abril de 1993. Estávamos comentando sobre grupo de jovens. Eu contava às meninas sobre os trabalhos do MASJU, Movimento de Ação Social Juvenil, em 1968 e sobre as realizações do GDV, Grupo de Defesa da Vida, da Paróquia do Pet, em BH, em 1968 também. Vários seminaristas, ex-seminaristas meus conhecidos, minhas primas e primos participaram do GDV. Também eu, de NP, participava com artigos para o jornalzinho do GDV, que era feito pelo meu primo. Dos participantes, todos jovens em 1968, do GDV não tive mais notícias, a não ser dos que eram parentes. E, relembrando cada um e a função de cada um no grupo, quando mencionei Omeles, Kyoden disse, esse era cantor. Fiquei impressionada, pois o Ornelis era cantor mesmo. As músicas do grupo eram feitas por ele, assim como os ensaios e cantos na capela, em BH. O GDV atuava nas favelas, construía barracões para os pobres, brigava pelos direitos humanos. Meu primo mesmo, várias vezes foi preso, porque encontrava terreno baldio e construía ali um barraco para quem não tinha. Em 1969, P. Jonathan foi para BH e atuou com vários grupos nas favelas. Creio que ele ficou conhecendo Ornelis. Em 1969, o GDV ainda existia. O interessante é que, quando algo tem significado, sai com muita espontaneidade e certeza, conforme as outras revelações que Kyoden fez anteriormente. O caso de Kyoden é rico dessas manifestações de lembranças fragmentárias surgidas por associação de ideias. Fatos como este ajudam a explicar o mecanismo da evolução do espírito, através da aquisição de qualidades, mediante a educação e a experiência adquirida ao longo das encarnações. 19. Quando ouviu os comentários a respeito de uma pessoa que havia falecido devido à fratura do crânio, ocasionada pela queda de uma escada, Kyoden pôs-se a explicar como ocorre a morte de uma vítima nessas condições. Ao fazê-lo, Kyoden descreveu corretamente algumas das fases de uma EQM, sem ter antes lido ou assistido em TV ou cinema qualquer informação acerca dessas situações que precedem a morte de certos indivíduos.
Essa interessante informação encontra-se na carta do dia 8 de julho de 1993, escrita por Demarini. Eis a íntegra dessa comunicação. Ontem perdemos nosso